Mais uma vez, então, bom dia a todos. Vamos manter o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila, para que a gente possa captar essas energias benéficas que a espiritualidade nos oferece mais uma vez, nessa manhã de domingo ensolarada, que nós possamos nesse momento, com o nosso coração tranquilo, agasalhados por essas energias de amor, perceber a figura generosa, amiga e radiante do nosso Mestre Jesus, que nunca nos abandona, está sempre presente no nosso caminhar, estendendo as suas mãos amigas, generosas, oferecendo a cada um de nós o nutriente necessário que nós precisamos para despertar o nosso coração. E mais uma vez, ajoelhados em espírito, nós dizemos: obrigado, Senhor, por tantos recursos e tantos benefícios que tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pelo lar que nós possuímos, pela casa que nós habitamos, por tudo aquilo que nós recebemos, Jesus, e que nos dá toda a condição de ampliarmos o nosso conhecimento, de buscarmos a paz que tanto carecemos. Ajuda-nos, Senhor, através desse trabalho, desse encontro sublime e luminoso, encontrar nas palavras do Evangelho aquilo que nós carecemos para melhorar a rota da nossa caminhada, para estimular o nosso coração, para que nós possamos observar aquilo que é válido, aquilo que é verdadeiro em nossas vidas. Que essa paz que nós sentimos, Jesus, permita que ela permaneça em nós, para que seja, Jesus, de alguma forma, o estímulo, o combustível para que nós possamos continuar caminhando. E que nós possamos, na medida da nossa convivência, exemplificar com aqueles que nós amamos, para que as tuas lições se multipliquem, para que os teus ensinamentos transbordem além da nossa necessidade. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Agasalha e ampara o coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se oferece à espiritualidade para trazer a todos nós a tua palavra generosa e amiga. Que essa paz permaneça em nós, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre julgamento, né? E vamos usar a máxima de Jesus que fala: não julgueis para não seres julgados. Então essa é o foco, né, do nosso evangelho de hoje, o nosso estudo, né? Julgamento. Nós somos os maiores julgadores, né, que tem dos outros, né? Obviamente, né? Nós não nos auto-julgamos, infelizmente, mas os outros nós julgamos bastante. Então, vou começar com uma citação de Chico Xavier, do livro dele, A Terra e o Semeador, em que ele fez várias entrevistas na época. E ele cita o seguinte: Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia, de certo, que geralmente temos, e aí ele complementa, digo isso de mim, Chico, né? Temos determinado grau de periculosidade e que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Imagine Chico Xavier dizendo que tinha grau de periculosidade, né? Se ele falava, imagine nós, né? Então, o perigo que ele quis dizer, o perigo que nós fazemos ao julgarmos os outros, né? E nós necessitamos da misericórdia de todos, né? Se eu julgo e nosso julgamento sempre é muito pesado, eu não vou ter, o que eu vou ter daquilo reciprocamente? A mesma atitude, né? Julgar pesadamente. Então, Jesus, que foi o espírito mais evoluído que pisou na Terra, né, afirmou categoricamente que ele não veio aqui, ele veio para salvar o mundo e não para julgar. Ele fala isso no Evangelho de São João, né? Então,
ele veio, sua missão, ele não se voltou simplesmente para apontar as nossas feridas, mas para curá-las, né? Curá-las de que forma? Através do amor, né? Então, ele veio por uma necessidade que havia na época de falta de amor. Então, ele curava os pecadores, que ele cita tacitamente, os pecadores, através do amor e através dos seus ensinamentos, né? Através das suas citações, das suas parábolas, né? E a melhor forma que ele achou de mostrar esse amor foi nos amando até a morte, né? Então foi o que ele fez por nós, né? E ele apostou da seguinte forma: o amor é a única salvação que nós temos, através dele só. Então, se a gente pegar os ensinamentos do mestre, né, com todas aquelas partes importantes que ele fala, tudo tem a base no amor, né? Sem o amor a gente não tem nada. Perdão, sem amor você não perdoa. Caridade, sem amor você não faz caridade. Fé, se não tiver amor você não tem fé, não acredita. Então o amor é a base de tudo, né? Ninguém pode dizer que não foi amado e não ama porque não foi amado. Jesus nos amou, Jesus nos ama hoje e continuará nos amando sempre, sempre. E amou a todos, e em especial ao que ele chama de pecadores. E aí é interessante, porque essa palavra pecador, ela vem do latim peccatum, né? Que significa impecável. Então, impecável é aquele que não tem falha, que não tem erro, né? Ou seja, que não peca. Então Jesus não veio para os impecáveis, ele veio para os pecadores, né? Isso ficou bem claro nas colocações do mestre, né? E uma vez seus discípulos, né, perguntaram a ele por que ele, Jesus, comia com os cobradores de impostos, né? Pessoas de má fama, né? Os cobradores de impostos eram detestados pelos judeus naquela época, porque eles cobravam impostos para o Império Romano, só que eles exorbitavam, né? Eles não só cobravam os impostos para o Império Romano, como roubavam dos judeus, adquiriam inclusive propriedades que ficavam com ele. Então eles se enriqueceram tremendamente, ilicitamente. Então os judeus detestavam. E Jesus nunca discriminou ninguém, nunca teve nenhuma atitude preconceituosa com ninguém, né? Então ele tinha contato, porque através das lições dele, ele ensinava, ele curava aqueles que ele considerava pecadores, os próprios cobradores esses cobradores de impostos são os publicanos, eram, né? Os publicanos, cujo chefe era o Zaqueu, né, que tem uma passagem muito conhecida, que já até falei aqui, do Zaqueu, chefe dos publicanos, em que Jesus se alojou na casa do Zaqueu e foi tremendamente criticado por isso, né, porque é uma pessoa de má fama, de má vida, né? E ele, ao ser perguntado por que comia junto com esses cobradores de impostos, ele responde da seguinte forma: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons, né? Então, ele considerava, né, obviamente, pelo que os publicanos faziam, pecadores doentes do espírito, não doente físico, né? Então eles precisavam ser curados daquela ânsia, né, de cada vez ficar mais rico ilicitamente, né? Tem outra passagem de Jesus muito interessante, que ele não julga, né? Eu citei isso porque ele nunca julgou esses publicanos, né? Ele sempre
deu lições. Para quê? Para que não se repetisse, né? Sempre o foco dele era esse, né? Você não repita o que você faz de errado, mas eu não estou te julgando, né? E nem condenando, isso ele nunca fez. E a outra passagem interessante é com relação à mulher adúltera que ia ser apedrejada, né, em praça pública, em público, porque naquela época toda mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada até a morte, né, em praça pública. E aí Jesus estava na praia escrevendo na areia, uma vara, né, escrevendo algumas coisas lá, quando veio aquela multidão de pessoas, de homens, né, atrás daquela mulher para apedrejá-la, e pararam justamente onde Jesus estava. Jesus salvou aquela mulher da morte, porque ela ia ser apedrejada. E Jesus vira para aqueles homens que estavam ali e fala assim: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Ninguém atirou a pedra, até porque eles leram o que Jesus estava escrevendo, ou tinha escrito, né? Eram os pecados daquele pessoal, né? Jesus, com a espiritualidade imensa que ele tinha, ele sabia tudo que passava na cabeça de cada um, né? Aí eles viram aqueles pecados e foram dispersando e foram embora. E aquela mulher ficou sozinha com Jesus. Jesus era o único que podia tirar uma pedra naquela mulher, porque ele não tinha pecado. Mas ele não condenou aquela mulher. E ele chegou para ela, né, e falou o seguinte: pois eu também não condeno você, vá e não peque mais. Então ele sempre ressaltava isso, para a pessoa não repetir o próprio erro. Isso também está no Evangelho de São João. Isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério, de forma alguma, né? Por quê? Ele condenava o pecado, mas não condenava o pecador, né? Então, o pecado não é maior daquele que comete. Então, bem diferente do que nós consideramos. Então, ele abominava o pecado e amava o pecador. E nós não entendemos assim. Nós segregamos tanto o pecado quanto o pecador, né? Então, uma posição bem diferente de Jesus naquela época. E é uma coisa até incoerente, né? Porque nós condenamos pecadores quando nós somos talvez mais pecadores do que eles, né? Então, é uma incoerência da nossa parte, mas enfim, é como nós agimos, né? E aí Jesus, em determinado momento, ele nos fez uma pergunta, né? Isso aí também está em São João. E uma pergunta muito objetiva e que nós não conseguimos responder. Então ele nos perguntou no Evangelho da seguinte forma: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Então, eu vejo o cisco, que é uma coisa mínima, né, no olho do outro, e não vejo a trave de maneira que é bem grande, que está no meu olho. O que é esse cisco, essa trave de madeira, né? Hipoteticamente, são os pecados, são os erros. Então eu vejo o erro mínimo do outro e não vejo um erro imenso que eu tenho, né? Então, quem cuida da vida alheia não tem tempo para cuidar de si mesmo, né? Então, que é uma pena, porque nós temos tanta coisa para melhorar internamente, né, para nos aperfeiçoar, que são os nossos erros, nossos pecados, né, que se nós fizéssemos isso, nós nem teríamos tempo de estar preocupando com a conduta dos outros, né? Por quê? Porque só o tempo que eu gasto comigo era suficiente, né? E quem não cuida de si mesmo jamais vai ter sucesso na vida. Isso são palavras do Mestre, né? Jamais vai ter sucesso, né? E voltando naquela citação de Chico Xavier, ele nos diz que nós não devemos, nós devemos nos abster
de julgar os outros, né, pelo perigo que nós causamos aos outros. E nós necessitamos dos outros, né, para que eles não nos julguem também, né? Muitas vezes esses erros alheios, né, eles nos incomodam. Por quê? Porque nós temos os mesmos erros e nós não conseguimos consertar de nós. Então aquilo que o outro tem me incomoda muito, né? E quem condena, ele tem muita coisa a mais para ser condenado, né? Sem dúvida alguma, né? Então é uma grande coisa da gente realmente não condenar ninguém e não julgar, né? E depois condenar, né? E naquela época você tinha os fariseus, né? Os escribas, né? Que eram os, vamos dizer assim, eles propagavam, né? As religiões, não as religiões, os conceitos religiosos, né? E também observavam o comportamento das pessoas, se estavam aplicando ou não. Eram fariseus e escribas, que eram os donos da lei. E Jesus foi muito ríspido com eles, uma vez na sinagoga, com relação ao comportamento deles, né? Em relação aos outros. Então ele chega para os escribas e os fariseus e fala o seguinte, na sinagoga, que raramente Jesus era ríspido, né, com as pessoas, em pouquíssimas vezes. Uma vez na própria sinagoga, quando eles estavam fazendo comércio lá dentro, que ele colocou todo mundo para fora, né, porque não era lugar disso, era a casa de Deus, ele citou. E nesse momento que ele chama a atenção dos fariseus e dos escribas, ele fala assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Logicamente, porque eles não se comportavam da forma como eles cobravam, né, os judeus, esse comportamento e os ensinamentos religiosos que eles passavam, né? E será que nós também não olhamos para os nossos podres aqui dentro, né? Será que nós temos a humildade de olhar para dentro de nós? É difícil por causa do nosso orgulho, né? O nosso orgulho, ele evita que eu faça isso, que eu reconheça os meus erros, as minhas coisas podres, conforme Jesus fala que eu tenho aqui dentro. Por quê? Porque eu tenho dois egos. Eu tenho um social e um espiritual. Social é o como eu apresento para os outros, para a sociedade, diferente do meu ego espiritual. Então, são máscaras que eu uso, né? Eu cada vez, dependendo da situação, eu estou usando uma máscara, porque eu estou mostrando aquilo que eu não sou, na realidade que eu não sou, como faziam os fariseus e os escribas, né? Um dia as máscaras caem, né? Aí a gente se desmoraliza, vale por um certo tempo, mas não é aquilo que eu me comporto, né, como eu realmente comporto, mas eu cobro os outros daquilo, né? Então nós somos muito críticos para isso, né? Como a gente pode esperar de Jesus, né, bênçãos, né, se nós amaldiçoamos os outros através do nosso julgamento, das nossas críticas, né? Fica difícil, né? Então nós temos que mudar primeiro internamente, antes de criticar, antes de julgar os outros. E temos que nos lembrar muito, muito dessa máxima de Jesus: não julgueis para não seres julgados, porque ele cita também nos evangelhos que nós seremos julgados da mesma forma como nós julgamos os outros. Então isso é aquela famosa lei de causa e efeito, né?
Eu vou sofrer tudo que eu vi os outros sofrerem. Então só por isso nós devíamos ficar quietos, né? Nem criticar os outros. É como ele fala, né? Não atire as pedras. Então, que nós não tenhamos, né, pedras na mão para atirar para os outros. Que nós não tenhamos fogo na língua, né, para falar, porque muitas vezes o que nós falamos é pior do que a minha atitude e minha ação. Porque a palavra jogada, ela não volta. E ela pode causar um prejuízo tremendo para aquela pessoa que eu estou dirigindo. Então, a língua, né, ela pode ser felina. Então, nós temos que controlar o nosso falar quando nós nos dirigimos a determinadas pessoas com o intuito de julgar. A nossa crítica nunca é construtiva. Se fosse, né, até ajudaria. É muito difícil. Às vezes até pode ser construtiva, né? Eu chamar a atenção da pessoa com o intuito de fazer o bem para aquela pessoa. Aí é diferente, mas normalmente a nossa crítica destrói. Então ela pode causar essa periculosidade que Chico Xavier fala. É isso, né? Pode causar estragos tremendos naquela pessoa que está sendo atingida. Quando muitas vezes nós somos piores do que eles, né? Então, era isso que eu tinha para nós discutirmos aqui, para que a gente leve uma vida mais tranquila, para a gente que não tenha, né, essa reciprocidade ruim quando eu falo com os outros, quando eu condeno os outros, né? E se a vida está sendo dura comigo, é porque eu estou sendo duro com o meu semelhante também, né? Então isso volta tudo para mim. Então, o que Jesus pede é: não julgues, deixa para os juízes, para aqueles que são responsáveis por julgar os outros, né? E outra coisa, quem vai nos julgar, a todos nós, é lá em cima, lá no plano espiritual. Quando nós formos lá, né, para mostrarmos o que nós fizemos, né, quando desencarnamos, né, ou que deixamos de fazer, lá nós vamos ser julgados. Todos nós. Então, vamos deixar para a espiritualidade, que é responsável por isso, nos julgar, porque eles, mais do que qualquer um, sabem o que se passa dentro do coração de cada um, né? A gente engana os outros um certo tempo, mas ao plano espiritual nós não enganamos nunca. Tudo que está aqui dentro, eles sabem, né? E a consciência, muitas vezes, que é orientada até pelo plano espiritual, nos adverte, né? Fala: cuidado, você está fazendo errado, né? Não faça isso, né? Muitas vezes nós ouvimos, muitas vezes nós evitamos ouvir, né? Então, vamos procurar, né, primeiro, ter a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, como Jesus fala. Pecadores somos todos nós, senão nós não estávamos aqui, né? Ainda temos muitas dívidas para quitar. E graças a Deus temos essas oportunidades, né, através das reencarnações, de ir quitando essas dívidas, né? Para que um dia a gente nem precise voltar mais aqui. O que vai acontecer, né? Um dia que nós formos perfeitos, né? Que nós realmente limparmos todos, né, esses defeitos, essas coisas que atrapalham o meu espírito, né? E não esquecendo que nós estamos aqui numa escola, né? Uma escola da vida, para aprender e melhorar espiritualmente, né? Podemos melhorar de tudo que é jeito. Nos é permitido materialmente, mas o mais importante é a minha melhoria espiritual. São os bens que eu adquiro e que levo lá para cima, porque os materiais ficam aqui, né? São empréstimos de Deus, eles vão ficar aqui na terra. Agora, os bens, as minhas qualidades, elas me acompanham através do meu perispírito. Então, gente, era isso que eu tinha que trazer para que a gente procure, né? Que nós temos, né? O ser humano gosta de criticar, julgar e condenar o próximo, né? Que a gente possa viver sem isso, né?
porque isso cria uma facilidade, né, de entendimento entre nós, né, entre os nossos próximos, tremendo. Isso começa na própria família nossa, no nosso local de trabalho, nas pessoas que nós temos contato, que são o nosso próximo, né, aquele que convive conosco quase que diariamente, né? Então, vamos pedir a Jesus sempre que está do nosso lado, que nos ilumine, né? Que faça com que a gente possa realmente seguir o caminho que Ele colocou através dos Evangelhos, né? Que essa que é a nossa base, né? Em que? No amor, como Ele coloca. Ele veio para colocar o amor onde já não existia mais. Lógico que isso foi lá mais de 2000 anos atrás, mas até hoje a gente ainda tem, né, algumas condições em que falta amor. Então o amor é a base de tudo, né? Então era isso, gente. Muito obrigado. Que Jesus nos ilumine sempre. Que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo imensamente a Jesus pela palavra dessa manhã tão assertiva, que diz respeito ao coração de cada um de nós. Palavra que nos chama a atenção, que nos convida a uma reflexão profunda e necessária, para que nós possamos observar o quanto ainda precisamos fazer para burilar o nosso coração e o nosso espírito. Obrigado, Jesus, por esses benfeitores amigos que nesse momento se movimentam nesse ambiente, trazendo a cada um de nós, além da palavra, além do esclarecimento sublime e divino, a energia necessária para que o nosso coração se inflame de alegria de sermos e percebermos filhos de Deus. Que nesse momento, Jesus, nos permita, possamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a almas, irmãos e companheiros nossos distanciados daqui, que agasalham em seu espírito a tristeza, a depressão, para que eles possam ser envolvidos com todo esse amor, com toda essa energia que emana do coração do Cristo em benefício de todas as almas que sofrem no mundo. Que os enfermos, onde quer que eles estejam, recebam amparo e assistência dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados que se dedicam por aqueles que sofrem do corpo, da mente e do espírito. Os lares, aonde existe ainda conflito, a desavença, o desentendimento, que a paz do Senhor possa tocar os corações, para que haja harmonia, equilíbrio e sensatez. Por todos os templos religiosos, onde as almas são reunidas para ouvirem os ensinamentos do Senhor e despertarem em seus corações o sentimento do bem e do amor. Por esse templo, Jesus, por essa casa simples e humilde, que aqui permaneça a tua paz, que aqui nós tenhamos sempre a disposição e o desejo verdadeiro e ardente de nos reunirmos para aprender, para melhorar o nosso coração e para buscar o lenitivo para as nossas almas que sofrem muitas vezes. Que a tua paz nos acompanhe, que o teu amor esteja presente em nós e que nós tenhamos verdadeiramente, como foi falado na palavra de hoje, o desejo, a vontade firme e verdadeira de perdoar o nosso semelhante, aprendendo mais uma vez a tua grandiosa lição: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós sabemos, Jesus, nós já entendemos essa lição,
que somente o amor dissolve todas as dificuldades, somente o amor abre os caminhos e somente o amor nos conduz ao Pai eterno. Muito obrigado e gratidão, Jesus, mais uma vez, por esse momento e todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.